Oi gente, eu sou a Tailane do Despindo Histórias e agora eu estou começando a fazer as minhas resenhas sobre o revival de Gilmore Girls. Então será um vídeo para cada episódio, visto que eles são bem grandes e eu tenho bastante coisa para falar sobre eles. E claro, não vai ter como evitar de falar em spoiler. Vai ter spoiler sim, o aviso vai estar na imagem, vai estar no título. Eu tô falando aqui, então ninguém pode vir reclamar de spoiler aqui, tá? Porque eu tô avisando e todo mundo sabe que eu sou contra spoilers não solicitados. Mas quem for assistir já sabe bem o que vai encontrar por aqui. Então vamos lá. Primeiramente eu tenho que falar da emoção de rever aqueles personagens depois de tantos anos. O primeiro episódio é o inverno. Cada episódio ele tem a temática de uma estação do ano. Então eles passam ali em mais ou menos um intervalo de 3 meses cada. Então esse primeiro é o inverno e já começa de forma mágica com a Lorelai e a Rory ali se encontrando no coreto da cidade. Como sempre, Lorelai sentindo o cheiro da neve antes dela chegar. Aquela coisa que a gente já estava acostumado a acompanhar na série clássica. A Lorelai sempre gostou muito de neve, sentia o cheiro dela e era melhor do que qualquer previsão climática. A Lorelai e a Rory, elas se encontram no coreto da cidade e elas conversam ali um pouco. A gente percebe que Rory está indo e voltando o tempo todo para Londres, mas ela não está com um emprego fixo. Na verdade, ela está tentando escrever a biografia de uma mulher chamada Naomi Shropshire, que, como diz na história, é uma feminista e ativista, só que ela é uma mulher bem peculiar. Mais na frente eu vou falar um pouco sobre ela. E ela tá sem emprego, ela tá sem lugar para morar também. Ela morava em Nova York e ela volta e deixa parte das suas coisas na casa da mãe, na casa da avó, na casa da Lane. Ou seja, em cada canto que tem amigo ou familiar dela tem um pouco das suas coisas. E é nessa existência meio errante de uma pessoa de 32 anos que não está tão bem assim na profissão que começamos a série. A Lorelai continua na sua pousada, só que não tem mais a Sookie. A Sookie está trabalhando em um outro negócio. E foi uma coisa que eu achei estranha não ter a dinâmica das duas na pousada, mas o Michel continua mal-humorado como sempre, um personagem maravilhoso, que eu sempre gostei do personagem do Michel. E o contexto é esse, eles estão tentando achar um chefe novo há algum tempo, desde que a Sookie entrou de licença e depois conseguiu um outro emprego e não quis voltar. Ela sempre tinha certa esperança que ela vinha e colocava defeitos em todos os chefes. Claro que ninguém ia ser igual a Sookie, não só em qualidade, né, mas também em estilo. Cada chefe tinha seu estilo, então acontecem situações engraçadas. E é isso, nesse primeiro episódio ela está com esses problemas mais tocando o negócio e Rory nesse contexto de tentar trabalhar, mas não está sendo tão bem sucedida. A Naomi, que é a pessoa que ela está tentando biografar, não facilita o trabalho dela. É nesse contexto profissional que elas se encontram. Mas tem um outro agravante. A gente sabe que o Edward Herman morreu em 2014, o que fazia o Richard Gilmore, pai da Lorelai. Então nesse episódio vai passar o velório, que ocorreu há alguns meses antes, vem como um flashback. É muito triste no contexto das 3 personagens, cada uma sofrendo do seu jeito. A Emily, que sempre viveu pro Richard, sofrendo bastante. A gente tem muitos momentos emocionantes com a Emily. Aliás, só de falar já dá vontade de chorar, que é incrível. É uma personagem que nos emocionou bastante nesse revival. Ela tá tentando ali seguir a vida e ainda com conflitos com a Lorelai. A Lorelai também está sofrendo muito. A Rory também, porque pra cada uma o Richard Gilmore tinha uma importância diferente, mas ele era muito importante e muito amado por todas. E claro que cada uma vai receber e conviver ali com aquele sofrimento de uma forma diferente. Nesse primeiro momento, a Lorelai e a Emily ainda tem muitos conflitos, passam um tempo sem se falar, porque no momento depois do velório que a Emily pede pra todo mundo que tava lá, os amigos e também a Lorelai, falar uma lembrança boa que tem com o Richard, ela conta uma coisa que expõe o pai desnecessariamente e que não era o momento, né? Porque eles estavam todos tristes, ela também estava sofrendo e ela tenta se desculpar da mãe e não é muito bem sucedida. Em todo esse contexto a gente vê que elas estão sofrendo muito. A Lorelai junta os problemas profissionais com esses problemas relacionados à falta do pai, tentando ali conviver com a mãe sem tantos problemas, mas não é tão fácil para elas assim, como nunca foi, na verdade. E também enfrenta problemas com o Luke, porque uma vez ela escuta o Luke dizer que queria um filho e ela inculca com aquilo, embora ele tenha dito que nem tudo que se quer se consegue e que ele se sentia bem com aquilo. Então ela já estava num contexto de muita insegurança
mudança em vários aspectos da sua vida, e isso também recai pra cima dela, e ela tenta convencê-lo a fazer uma fertilização numa barriga de aluguel. E é muito engraçado, primeiro porque quem é a dona da clínica de fertilização é Paris Geller, daí vocês já imaginam, maravilhosa a Paris, aliás, eu adorei a aparição dela nesse revival. Eu achei muito engraçado o Luke achando que tinha que transar com aquelas mulheres. A gente o tempo todo ficava pensando, meu Deus, ele não sabe o que se trata isso. Essa parte é cômica, apesar de toda a situação tensa que eles estão vivendo ali. A Paris, ela está num contexto profissional muito bom, ela é muito bem sucedida no que faz, diferentemente da sua amiga Rory, porque aí a gente já vê dois aspectos, duas pessoas praticamente da mesma idade, eu acredito que elas tenham a mesma idade, mas uma já muito bem sucedida e a outra nem tanto, apesar de as duas terem bastante talento. A Paris está se separando do Doyle, ela não se sente mais em sintonia com ele e questiona algumas das novas escolhas dele. Então, a gente vê ali que parece não funcionar, mas eles têm filhos, coisa que eu não quero comentar muito agora porque vai aparecer depois. Eu fiz mais ou menos um resumo do que aconteceu, né? Eu esqueci de dizer uma coisa. Quando a Rory está indo pra Londres, ela diz que fica com uma amiga chamada Didi, mas na verdade é o Logan. Ela está tendo um caso com ele. Eu confesso a vocês, eu sempre fui Team Logan na série clássica, eu adorava o Logan. Eu gostei um pouquinho da Rory com o Dean, gostei com o Jazz, mas quando apareceu o Logan, apesar de no início ele ser bem escrotinho, eu comecei a gostar muito dele. Foi um personagem que me cativou bastante, e isso não aconteceu no revival. Eu achei muito estranho, porque não reconhecia ali o Logan, que tinha crescido tanto durante as últimas temporadas. Claro que ele ainda tinha ali umas arestas de procurar na Rory algo que ele queria, mas que ela não podia oferecer, que eram casar e acompanhar ele. E ela queria também ter a sua carreira, viajar, trabalhar, e ela acaba escolhendo no fim da 7ª temporada a carreira. Eu fiquei muito decepcionada. O Team Logan já morreu no primeiro episódio já, e eu não via a hora de ele sumir, desaparecer do revival. É esse o sentimento. Mas a gente tem que concordar também que a própria Rory ficava o tempo todo dizendo que o que acontece em Vegas fica em Vegas. Então, mais uma vez eu percebi certa forçação de barra dela pra estar com ele. Não sei se vocês sentiram a mesma coisa, mas eu percebi, porque eu sempre achei ela, apesar de não ser aquela romântica tradicional que quer viver pra casar, eu sempre achei ela uma menina bastante romântica. E apesar dela ter essas ambições com profissão, tal, não sei o que, ela não fazia as coisas muito por fazer, muito na casualidade. Claro que na vida a pessoa pode ter momentos disso, mas não era uma constante dela. E no relacionamento com o Logan, dessa vez, parece que ela regrediu ao começo do relacionamento deles, que ela também fingiu que não queria nada sério. Pelo menos foi essa a minha sensação. Claro que é uma pessoa mais amadurecida, uma adulta, realmente não é mais uma menina de 22 anos que tá no início da vida adulta e ainda está descobrindo suas coisas. E ali também certos erros pesavam menos, porque ela realmente estava em descoberta. Ela era uma pessoa que vivia muito protegida, não só pela sua mãe, como por todas as pessoas da cidade que sempre gostaram muito dela e que observavam até mesmo quem ela namorava. E com Logan, como ela já tá no contexto de viver na universidade, ter um pouco mais de liberdade, e agora no revival, que ela já está com 32 anos, ela se perde totalmente, assim, no quesito sentimental, no início, o que é muito triste e na verdade é muito real. Se a gente for notar, nessa faixa etária a gente ainda passa por essas coisas, a gente ainda questiona muito do que a gente quer, até onde a gente consegue ir por um relacionamento, e eu não vou falar muito disso porque vai ter mais coisa pra desenvolver nos próximos episódios. E outra coisa que eu queria acrescentar é que desde o começo eu percebo um peso muito grande nas costas de Lorelai, de tudo que eu disse, profissional, esse problema com o Luke, dela ficar preocupada de talvez não poder dar um filho a ele, sentindo falta de Suki, o que é de certa forma contornável ali, mas não é a mesma coisa, né? Visto que elas começaram juntas o negócio da Dragonfly. É um episódio que eu achei muito dramático, eu chorei bastante. No iniciozinho eu gostei muito do que eles fizeram, colocaram várias frases da série clássica. Já fiquei muito emocionada logo dali. Quem é fã gosta muito de relembrar, né? Aí aquelas frases soltas ali nos remeteram a várias coisas, inclusive ao Richard Gilmore, que deixou saudades para todos os fãs da série, porque era um personagem importantíssimo e eu achei incrível a homenagem que a série conseguiu fazer para ele. Voltando para Lorelai, a gente vê que há um peso muito grande sobre ela. Ela não consegue mais ter tanto aquela leveza de antes, de soltar piadas o tempo todo, o que é compreensível, visto que ela está
de luto, ela está triste. Ela não teve um relacionamento exatamente perfeito com o pai dela, mas ela o amava muito e ele sabia disso. Ele sabia que eles tinham um relacionamento um pouco melhor do que ela com a mãe. Não que também fosse fácil. Já que eu já falei das bads que tem nesse episódio, eu achei super engraçadas algumas coisas. Eu achei super engraçada foi o Kirk e o Uber, que na verdade é uma palavra que tem o mesmo som de Uber e ele diz que não é, que a pessoa para solicitar liga pra mãe dele e ele vai e leva a pessoa. E depois, quando for pra dar a nota, a pessoa vai e liga pra mãe dele pra dar a nota. Tipo, super antitecnológico, né? Eu sempre achei que a série conseguia tirar piadas de coisas que faziam sucesso na contemporaneidade e eles não podiam deixar barato com o Uber e também com outra coisa. No Lux tinha aquela placa, no cell phones, que muita gente, inclusive a Lorelai, sempre desobedecia, né? Mas agora ele tinha outra placa do lado dela que dizia proibido tirar foto de comida e escutar música, se eu não me engano, fora do headphone. Eu não lembro se tem a outra coisa. E eu achava ótimo que ele tinha Wi-Fi e não queria dar a senha a ninguém, então ele dava a senha errada pra todo mundo. E eu ficava achando ótimo, porque todo mundo tentava colocar a senha e dizia, Luke, mas tá errado. E ele tenta e tal. E nunca era. Eu achei incrível, porque isso mostra que o tempo passou e ele continuou com aquela rabugice dele, que apesar disso, ele é uma pessoa incrível e um dos personagens que eu mais gosto. Eu gostei bastante de estar com a Lorelai, porque eles dois têm tudo a ver juntos, não tem como ter dúvida. O que eu gostei desse início de Revival, apesar de ter sido um episódio que não foi exatamente agradável, é que primeiro eu matei saudade da cidade de Stars Hollow e de todos os personagens que eu achava tão legais, pelo menos quase todos, né? Eu gostaria que Suki tivesse uma participação maior desde o começo, mas infelizmente não aconteceu. E foi muito bom reencontrar e perceber que estava complicado, porque a série sempre tentou retratar a vida ali da mãe e filha, tanto da Lorelai e da Rory, quanto da Emily e da Lorelai. Então, apesar delas terem o mesmo sangue, elas têm muitas diferenças e muitos conflitos, claro. Tem a ver com os valores de cada geração e de opiniões que cada uma tem devido à geração e às coisas que passaram. E assim, foi muito fácil se identificar com tudo aquilo dali. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostaria de soltar os vídeos do Revival no mesmo dia, mas não vai ser possível. Durante essa semana eu vou soltando aos poucos. Tchau, um beijo enorme e até o próximo vídeo.